Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todos vocês, hein? Uma semana que começa diferente para a Internacional sem treinador. Isso porque o Diego Coelho foi demitido após um empate com o Bangu sábado passado em Moça Bonita, no Rio de Janeiro, pelo placar de 1-1. A Inter saiu atrás do placar, né? Um chute cruzado que o Rafael Pinha acabou espalmando para a pequena área e o Rochinha no primeiro tempo abriu o placar. Como de costume, a Inter fez um bom segundo tempo, chegou ao empate em uma cobrança de pênalti, né? O Gui Mendes acabou sendo derrubado na área e o Daniel Vansan cobrou o pênalti para marcar o gol de empate. Um para o Bangu, um para a Inter. Abertura do segundo turno, grupo A7. Na semana anterior, a Inter recebeu o Bangu no Limeirão e perdeu pelo placar de 1-0. Então, logo após a partida, houve o desligamento do técnico Diego Coelho. Foram 8 jogos no comando da Inter com apenas uma vitória contra o Boa Vista no Rio de Janeiro pelo placar de 1-0. Foram 4 empates e 4 derrotas do Diego Coelho. A diretoria deve anunciar nas próximas horas um novo treinador que automaticamente deve comandar a Inter também no Campeonato Paulista do ano que vem. Nos demais resultados do grupo da Inter, o Santo André em casa ganhou do Madureira 2-0, São Bento 0, Cianorte 1 e o Boa Vista em casa perdeu para a Portuguesa por 1-0. A Lusa é a nova líder do grupo, tem 15 pontos ganhos a Portuguesa. Em segundo, empatados com 13, Santo André e Madureira. Madureira perdendo sua invencibilidade na competição. O Cianorte fecha o G4 com 11 pontos. Aí vem Bangu e Boa Vista com 9, Inter em penúltimo lugar com 7, São Bento com 5 pontos. No próximo sábado, 5 da tarde, em Limeirão, Inter e Boa Vista. É um confronto direto, porque se a Inter vencer o Boa Vista, passa o time carioca na classificação. Lembrando que foi a única vitória da Inter até agora, justamente contra o Boa Vista. Vamos falar do Campeonato Brasileiro. No sábado, Palmeiras ganhou do Fluminense, né? Placar de 1-0, um gol contra do Manuel no cruzamento do Rafael Veiga. Verdão manteve a primeira colocação do Brasileirão com 31 pontos. O Atlético Mineiro agora é o segundo colocado, né? Acabou fazendo 3-0 no Bahia com o show do aniversariante Hulk, autor de 2 gols. Tivemos também ontem no Maracanã, de virada, o Flamengo do Renato Gaúcho goleando o São Paulo por 5-1. O tricolor saiu na frente com Arboleda e a tarde inspirada do Bruno Henrique, autor de 3 gols e olha, maior pontuador do Cartola no ano, 28,4 para o Bruno Henrique. Pediu música no Fantástico e homenageou o MC Kevin, que acabou morrendo recentemente, né? Então o Flamengo tá indo muito bem com o Renato Gaúcho, 3 jogos, 3 vitórias, e o São Paulo voltou para a zona do rebaixamento, agora é o 17º colocado com 11 pontos. Na Vila Belmiro à noite o Santos decepcionou, perdeu para o Atlético de Goiás por 1-0 e como o Marinho jogou mal, hein? Pintou o cabelo de cor de rosa, parecia o MC Brinquedo, não jogou absolutamente nada. O Marinho, em vez de ficar quietinho, a fase não é boa, né, Marinho? Não, tinge o cabelo de cor de rosa. Detalhe, Santos 0, Atlético de Goiás 1, gol do Zé Roberto, cobrando pênalti. O Peixe é o 11º com 16 pontos. Hoje tem jogo, 18 horas, tem Juventude e Chapecoense. A Chape está em último lugar na competição e o Juventude apostando no artilheiro Matheus Peixoto, ex-Bragantino. E 8 da noite, Cuiabá e Corinthians. Olha que jogo interessante hoje na Arena Pantanal, né? O Coringão, que vem de 2 derrotas consecutivas, está em 12º com 14 pontos e o Cuiabá é o 15º com 12 pontos. Mas ao contrário do Corinthians, o Cuiabá vem de 2 vitórias consecutivas, né? Acabou ganhando em Chapecó, da Chapecoense 3-2 e no meio de semana, em jogo atrasado na terceira rodada, ganhou do Atlético de Goiás por 2-1. Então é um time que vem de 2 derrotas contra um time que venceu os últimos 2 jogos, hoje 8 da noite, na Arena Pantanal. E para completar o nosso boletim, lembrando que só pela Série B do Brasileiro, yes! Ótima estreia do Lisca doido no comando do meu Vascão da Gama, hein? Sábado à noite, em São Januário, Vasco 4-1 para o Guarani, hein? O Lisca vai subir o Vascão, pode apostar aí. Para fechar o nosso boletim, vamos falar de Jogos Olímpicos. Infelizmente, né, o Guilherme Guido está fora da final dos 100 metros costas. Ontem, às 23 horas e 30 minutos, ele caiu na piscina
para a semifinal e fez apenas o 8º melhor tempo de sua bateria, né? 53 segundos e 80, tempo insuficiente para que ele participasse da final. Com isso, acaba o sonho do Guilherme Guido de conquistar uma medalha olímpica na prova individual, né? Ele tem ainda o revezamento. No futebol dos Jogos Olímpicos, no feminino 3-3 Brasil e Holanda, uma bela atuação da equipe comandada pela Pia brasileira, né? Ela que é técnica sueca comandando o Brasil. E no masculino 0-0 Brasil e Costa do Marfim. Brasil foi prejudicado, né, pela expulsão do Douglas Luiz logo aos 13 minutos de partida. O Brasil que volta a jogar contra a Arábia no masculino. O empate classifica o Brasil. A Arábia cumpre tabela, já está fora da competição. Parabéns ao skate, né, que trouxe a primeira medalha. Depois o judô com o Canguinin também conquistando uma medalha. Então, aos poucos, o Brasil vai conquistando medalhas importantes nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Edmar Ferreira, é Pimba.